Sem delongas, queridos, nós vamos falar hoje num tema que é importante, chamado Encontro com Deus. É uma ministração expositiva, e eu tenho ali meu líder, eu brinco com ele, meu chefe querido, amigo, o pastor Zé Luiz, que ele sempre fica de olho, eu falo, anota tudo e depois você me acerta aquilo que eu saí um pouco fora. Brincadeiras à parte, é sempre bom tê-lo conosco, uma pessoa muito sábia e que nos ajuda muito aqui. Nessa introdução desse tema, eu quero dizer para vocês que esse tema ele tem um propósito muito específico para trazer um norteamento de vida para todos nós, todos os homens, todos nós que estamos na igreja. Que assim como Deus fazia lá no Éden com Adão, na viração do dia, num relacionamento diário, num relacionamento que era importante ele ter uma troca com aquele que foi criado pelas suas mãos, ele vinha conversar com Adão, e o momento era mais especial do que tudo aquilo que Deus tinha criado. Tudo que Deus fez era bom, era muito bom, amém? Mas aquele momento para Adão era sensacional. E eu quero dizer que para nós não mudou, hoje continua sendo, e essa também é uma necessidade premente, é uma necessidade que traz um senso de urgência quando nós falamos sobre encontro com Deus, que também é um título de um dos nossos eventos da IA Church, que sempre quando nós falamos sobre ele, você, por favor, que não participou, ou você que já participou, participe novamente, esteja conosco que você vai entender a importância desse tema e dessa vivência. Nessa nossa vida odierna, nós vemos pessoas em busca de muitas experiências, pessoas que estão procurando preencher suas vidas, na busca de significado, na busca de alguma coisa que seja relevante, e é muito fácil perceber, a gente não precisa fazer força, que muitos estão perdidos, totalmente perdidos, não só no nível dos pensamentos, mas no nível das emoções, e muito distantes do rumo que poderia levá-los à eternidade, próximos de Deus. Eu quero trazer essa perspectiva para vocês dentro de uma visão histórica, de um resgate intencional que Jesus faz, onde ele estabelece essa oportunidade de encontro com uma mulher e com uma cidade, que também, como esse argumento que eu acabei de citar, estavam perdidos. Muitas pessoas de fato vivem assim. Muitas pessoas de fato vivem perdidas em pensamentos e emoções, num turbilhão que muitas vezes gera ansiedade. Vivendo sem propósito, vivendo sem significado, muitas vezes já se acostumaram com uma rotina, onde muitos criam rotas de fuga, para não enfrentar desafios, como foi muito bem ministrado pelo pastor Diego. Nós precisamos enfrentar as proposições que Deus coloca para nós. Muitos fazem manobras para se esconder da dor, se esconder de traumas, de marcas do passado. O texto é bastante grande, então eu vou lê-lo de forma bem célere, mas depois nós vamos voltar em cada ponto, e pode ficar tranquilo que antes das 3 nós terminamos, vim sem relógio. Então acompanhe, por favor, no telão, e nós vamos ler sobre João capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali estava a fonte, o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto àquela fonte, junto àquele poço, e era isso quase a hora sexta, o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? És tu, pois, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo dele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido,
Porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando vier nos anunciará tudo. Jesus disse a ela, eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos se maravilharam que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, pelo seu testemunho, que testificou, dizendo, tudo quanto tenho feito, ele tem me dito, através de revelação, logicamente. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós temos o ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Bendita palavra, Senhor, nós te adoramos por ela neste lugar, que ela possa produzir vida em nome de Jesus. É preciso colocar um pano de fundo para que todos possam compreender, porque há coisas que nós pregamos e para alguns parece que fica sem entendimento o que está por trás dessa história. O reino de Israel foi consolidado por Davi com as 12 tribos, e depois que ele morre, ele passa esse reino a Salomão. Salomão, um querido de Deus, teve 40 anos de paz, ele se perdeu um pouco no seu caminho, e passou o reino então a Roboão, seu filho. O seu filho cometeu ali algumas falhas, mas que Deus já estava no controle, sabia, e o reino de Israel, com 12 tribos, foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou com Roboão, sendo a tribo de Judá e de Benjamim, e a tribo do norte, as 10, ficou com Jeroboão. O reino do norte se afastou de Deus, ele se afastou da presença de Deus, e ele se entregou à idolatria, que é uma das coisas que Deus abomina, e se entregaram a um estilo de vida totalmente mundano. Eles receberam, como Deus sempre misericórdia faz e palavras de arrependimento dadas pelos profetas em várias situações, com chances que Deus nos oportuniza para voltar ao caminho, e eles não quiseram. A cada um que sucedia o trono, os pecados se agravavam, não melhorava, até que a punição dos pecados veio, e ela veio através de um povo chamado Assíria, ou os assírios, trazendo então o juízo de Deus sobre essas 10 tribos que estavam no reino do norte. Samaria é uma localidade, a gente precisa entender que localidade que é essa. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 23, a palavra diz que no 31º ano do rei Asa, o rei de Judá, Onri, começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tisa reinou 6 anos. De Semer,
Onri comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, o dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. E preste atenção, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Fatos históricos que nós precisamos entender, a causa central de tudo isso. Segundo Reis, capítulo 17, versos 6 e seguintes, diz que no ano 9 de Oséias, rei da Síria, o rei da Síria tomou Samaria, essa região que foi comprada ali por Onri, e transportou Israel, como era chamado o reino do norte, as 10 tribos, para a Síria, e fez com que eles fossem habitar em outras cidades, em outros países, como em Ala, junto de Arbor, e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel, qual que era a causa fundamental? Pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, o rei do Egito, e temeram a outros deuses. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio dos profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos, arrependei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, obedeçam a minha palavra, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvido, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. As consequências continuam do verso 24, que diz: o rei da Síria trouxe, pois, de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Significa que o rei da Síria tirou quem estava no reino do norte, levou para outros lugares e trouxe a pessoas desses lugares para morar no lugar deles. Ficou claro até aí? Em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou leões no meio deles para os matarem, alguns do povo. Pelo que disse ao rei da Síria: agentes que transportastes e fizestes habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, porque eles eram pagãos. Por isso enviou leões para o meio delas, as quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes de que lá trouxesses, que ele vai lá habite, e ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, habitou em Betel, e lhes ensinavam como deveriam temer ao Senhor. Veja que esse pano de fundo mostra que Samaria tinha um povo que morava naquele lugar, que tinha origem pagã. Era um povo que veio trazido com as suas crenças, com as suas idolatrias, e ao encontro de uma terra que também foi punida por Deus, porque também houve idolatria. O reino do norte, então, começa a ter um povo que, mesmo sendo trazido um sacerdote para tentar ensiná-los os costumes da adoração do Deus da terra, eles criaram um sincretismo religioso, dando origem, então, a um povo que foi miscigenado, misturado, e que não era mais como o povo de Israel, no Velho Testamento, chamado como santo ou separado para o Senhor. Os judeus, eles odiavam os samaritanos, não mantinham boas relações com eles, evitavam a todo custo passar por aquela terra. Eles não queriam nem transitar por aquele lugar. Essa região de Samaria ficava entre a Judéia, que é centro-sul de Israel, e a Galiléia, que é mais ao norte, e Samaria ficava cravada ali no meio, e era quase que um caminho obrigatório, tendo ali 2 rotas principais e uma rota alternativa. A rota que ia para Samaria, que passava por Samaria, era mais rápida, para quem saía do centro-sul para o norte. Existia uma rota indireta que era preferida pelos judeus, que era muito mais demorada e que passava pela Transjordânia. Eles tinham que descer a lateral do Jordão, atravessar o Jordão, subir pela região que hoje é chamada Jordânia, e chegando na altura do Quinerete ou do Mar de Genezaré, que é a Galiléia, eles atravessavam de novo para o outro lado,
para poder chegar no seu destino. Era uma volta tremenda. Existia uma rota que é chamada alternativa de uma estrada construída pelos romanos, que era chamada de Via Maris, ou Via Marítima, que também passava por Samaria, mas que não entrava no centro da região, ela só margeava a região. Mas os judeus também evitavam passar por esse lugar. O que a gente chama atenção nesse primeiro ponto, que é desobediência a Deus e aos seus mandamentos, como foi avisado por Moisés, a todo o povo judeu, traria consequências, e essas consequências graves afetariam toda a descendência de Israel, as 12 tribos, e provocaria na vida deles marcas profundas, causadas pelo distanciamento de Deus, o abandono da sua palavra, e estabelecendo naquele lugar uma grande inimizade. Então essa parte histórica nos revela o profundo amor de Deus por todos os homens, independentemente da sua etnia. Hoje a gente vive muito com xenofobia, né? Xenos é estrangeiro, fobia, o phobos do grego é medo, ou retaliação, ou oposição, inimizade, hostilidade. Então, independente da sua etnia, Deus te ama. Dependendo das preferências pessoais, do modo de vida, do tamanho do distanciamento de Deus, dos modos religiosos errados que foram aprendidos durante a vida e muitas vezes foram herdados da própria família. Deus mostra que tem zelo para com sua vida e se importa em alcançar a você e a mim, e que Ele irá ao seu encontro para te dar uma oportunidade. Por isso essa mensagem é chamada Encontro com Deus. Ele está aqui hoje. Espero que você tenha percebido isso. Argumentos sobre esse propósito de Deus em te amar tanto. Existe um desejo muito claro de Deus na sua palavra, que é revelado desde o Velho Testamento, que Deus não vai poder deixar de te amar por mais que você erre, ou te amar mais por mais que você acerte. Esse argumento ele não pode ser refutado, esse argumento sobre o amor de Deus não pode ser remodelado, ele é suficiente, ele é bastante em si mesmo, e ele é extensivo a todos os homens, sem fazer acepção de pessoas. A palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele manifesta esse desejo também na primeira carta a Timóteo, escrita por Paulo no capítulo 2, que ele diz que antes de tudo, ele nos exorta, ele nos incentiva à prática de súplicas, de orações, de intercessões e ações de graças por todos os homens, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor daqueles que se acham investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E ele diz, isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Ele se alegra quando nós nos colocamos na posição de intercessores pelas vidas que ainda não se encontraram, ou as vidas que ainda não aceitaram. Mas o versículo 4 ele diz, o qual deseja, quer dizer, Deus deseja que todos os homens, diga assim, todos os homens. O que é todos? Todos são todos. Amém? Tem gente que gosta de fazer manobra para explicar o que é todos, mas todos são todos. Que todos os homens sejam salvos e que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Significa que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, porque Cristo ele é a verdade, porque há um só Deus. Diga comigo, um só Deus. E um só, repita por favor, um só mediador entre Deus e os homens. Se alguém segue a Bíblia e fala que tem outro, chame-o de mentiroso. A Bíblia diz que só existe um, e esse é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda exaltação, e nós não podemos consentir com uma mentira que tire dele a glória, que tire dele a honra. Foi somente ele que morreu na cruz, foi somente ele digno de verter o seu sangue para perdoar os nossos pecados, amém? Mas isso também no Velho Testamento é dito desde Ezequiel capítulo 18, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus não tem prazer na destruição do homem que ele criou. Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes
que ele, o perverso, se converta dos seus caminhos e viva, ou seja salvo, é muito clara essa proposição de Deus. E quando nós falamos então de um encontro com Deus baseado no texto de João, apontando para uma mulher samaritana numa terra de inimizade, numa terra de discórdia, numa terra onde havia pessoas totalmente misturadas nos seus propósitos de coração, nas suas idolatrias, no seu senso de religiosidade, e muitas vezes pensando que estavam no caminho certo, Deus entendia que não somente precisava salvar, mas ele precisava também derrubar as barreiras de inimizade que existia entre os povos. Todo mundo acordado comigo até aqui? Amém? Nós vamos falar rapidamente sobre esse texto, passando por várias questões, e eu peço que você me acompanhe. O primeiro aspecto é uma necessidade que tinha que ser atendida. Deus se importa com você individualmente. O texto de 1 a 4 diz que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava e fazia mais discípulos que João, ele deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Eu quero dizer que era necessário, não era obrigatório. Por quê? Porque vocês já entenderam que tinha outras rotas. Amém? Significa que quando Jesus ele determina ser necessário passar por aquele lugar, fica óbvio, ou mesmo que esteja implícito, que alguma coisa Deus, através de Jesus, que era o próprio Deus encarnado, queria resolver naquele lugar. Amém? Significa também que Deus está disposto a fazer o caminho necessário para te encontrar, mesmo que seja só você, Ele se importa. Um encontro preparado, tópico 2, preparado com dia, hora e lugar. A Bíblia também diz que ele foi para uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. E ali estava um poço, ele vai e se assenta junto do poço, cansado, porque Jesus era homem, se fez semelhante aos homens, ele tinha carne e osso, sangue como nós, ele era humano, e ele se senta ali, e já era quase a hora sexta, meio-dia, calor em Israel. Neste local, neste lugar, neste momento, nesta oportunidade, quando parecia improvável, quando parecia inesperado, porque o melhor horário para se buscar água é antes das 10 da manhã ou depois das 16 horas, quando você pode evitar insolação e desidratação, amém? Isso é óbvio demais. Ele encontra uma mulher, e essa mulher com certeza estava numa rota de fuga, evitando pessoas da sua cidade, porque ninguém de sã consciência vai buscar água no calor de Israel ao meio-dia. Ela estava procurando anonimato para não enfrentar, talvez, o seu histórico de vida, que muito provavelmente naquela cidade, que havia muita animosidade, censuras ou cobranças sobre aquilo que ela já viveu e daquilo que ela demonstrava através da sua vida. Ela procurava, sim, matar a sua sede, mas ela precisava de paz, de tranquilidade, e ela preferia se sacrificar e estar ali por volta do meio-dia. Isso é apenas uma inferência, mas eu quero que você acompanhe o raciocínio. Jesus a espera junto ao poço. Jesus a espera. Jesus não é pego de surpresa. Ele estava sozinho, com privacidade e com respeito, sem julgamento. Ele estava ali, ele encontra aquela mulher, e eu quero dizer para você que não foi casualidade. Amém? Não foi coincidência, foi provisão de Deus para aquela mulher, porque Jesus já sabia que seria necessário passar por aquele lugar. Foi uma semente que foi plantada por Jesus com intencionalidade. Assim como você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Não é por acaso, Ele quer falar com você. E agora o ponto 3, ele tem uma pessoa específica, uma pessoa improvável, para restaurar relacionamentos. E veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E aquela mulher retruca dizendo: como sendo tu judeu, como sendo um daqueles que não nos amam, que não nos respeitam, que não nos aceitam, como sendo tu um opositor, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Você não entende que você não pode falar comigo? É logicamente que eu estou parafraseando o texto que está na tela, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos.
Eu quero dizer para vocês que muitas das nossas relações estão comprometidas. E o silêncio, a indiferença, o desânimo de uma solução se instalam entre as pessoas. Quais as causas? Seja por inveja ou por cobiças tolas, sejam por disputas de posição ou por competição, seja pelo desrespeito aos papéis ou pela desonra, seja pela falta de perdão, pela soberba, pela insubmissão, pela altivez, quando nós muitas vezes nos achamos melhores do que os outros e podemos tudo, somos suficientes, somos independentes. Relações comprometidas onde há distanciamento. E pode acontecer em nossas casas, nós podemos ter judeus e samaritanos vivendo juntos, mas separados, com propósitos diferentes, com mentalidades diferentes, com regra de fé e de conduta diferentes, pela falta de esperança na mudança e no futuro, pelo cansaço. E a pergunta é: será que tem jeito? Será que há esperança? Mas no quarto ponto, rapidamente, eu vou falar sobre o despertar de um desejo. Por favor, me acompanhe, amém? Jesus responde àquela mulher: mas se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que está falando com você? Dá-me de beber. Não, Jesus não disse para ela aquela frase famosa: você sabe com quem você está falando? Não, ele não falou assim. Se você entendesse aquele que está te pedindo, você que me pediria, e eu te daria água viva. A mulher: Senhor, o Senhor não tem como tirar, o poço é fundo. Onde o Senhor tem água viva? Você é maior do que Jacó, o nosso pai, o dono do poço, que ele bebeu com os filhos, bebeu com o gado? Jesus respondeu para ela novamente: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água dentro dele, que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede e não tenha mais que vir aqui. Preste atenção. A primeira posição daquela mulher foi tentar argumentar com Jesus a respeito da sua dificuldade pessoal de não poder tirar a água, de não ter água com ele. Afinal de contas, ele mesmo tinha pedido água. Porque a nossa primeira posição diante de Deus, muitas vezes numa dificuldade de aproximar de Deus no encontro, é usar argumentos sensoriais, argumentos localizados, geográficos, de situações, correlacionar com fatos que nós conseguimos entender, para dizer: Deus, mas não pode, isso não é possível acontecer. É criar uma dificuldade sensorial, cognitiva, para dizer: o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não tem nada para tirar a água do poço. E Jesus continua insistindo com ela: mas eu tenho uma água para te dar, que vai fazer que dentro de você tenha água. E ela continua na mesma mentalidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes quando nós pregamos, as pessoas ouvem a palavra, mas não a discernem, não a compreendem. Ela não gera fruto dentro de si, e aquela pessoa fica em volta daquela palavra, apenas buscando um escape para a sua situação, mas não absorve completamente. Ela disse: eu quero dessa água para nunca mais ter sede. Quem gostaria de nunca mais ter sede? Muitos já poderiam jejuar, amém? Ninguém gostou da sugestão. Mas ela disse mais: e para que eu não tenha que voltar neste lugar. Quem está me entendendo? Aquele lugar para ela trazia marcas de lembranças, de pensamentos, situações que poderiam ser constrangedoras. Também, de novo, isso é uma inferência. Mas quando a pessoa fala: para que eu não tenha que voltar aqui, ela está dizendo que aquele lugar não é o lugar preferido, mesmo que aquele lugar fosse o histórico de onde ela matou a sua sede durante muitos anos. Amém? Ela quer livramento, ela não quer repetir situações, e Jesus agora desperta nela um desejo, através de uma condição que é necessária para a vida. Mas existe outra condição que é necessária para nós termos essa experiência com Deus, que é conhecê-lo de verdade. Conhecer Jesus e não apenas e somente a história de Jesus. Há muitas pessoas que basearam sua fé
apenas no que ouviram de alguém falar, sem buscar entender e se aprofundar, sem mergulhar naquela fonte de revelação. Outros receberam isso dos seus pais, como às vezes uma herança imposta, mas não tiveram esse aprofundamento, e muitos não tiveram essa experiência real com Deus, e adotaram, receberam apenas como uma religião. A pessoa não conhece Jesus, ela conhece uma religião. Aquela samaritana não sabia do que se tratava, o que Jesus estava falando. Ela conhecia apenas aquilo que ela tinha aprendido naquele lugar, com um povo misturado, com um monte de sincretismo religioso, e ela vivia daquela forma, pensando que estava agradando a Deus. Eu vou chegar nesse ponto. Mas agora ela vai ouvir uma palavra de instrução, e muitas vezes essa palavra de instrução, como uma pregação num culto, que não pode te trazer todo o conhecimento, mas é um início para uma jornada com Deus. E nada é mais determinante para esse aprofundamento do que a experiência de vida e o testemunho pessoal. Jó, um homem chamado por Deus como temente justo, ele diz no capítulo 42, verso 5: eu te conhecia só de ouvir. Eu não sei se vocês vão postar o versículo na tela, já está aí? Não. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele estava num nível de experiência que, apesar de ser um homem justo e temente a Deus, ele entendeu, depois de tudo que ele passou, que a experiência com relação a Deus, a profundidade e a grandeza de Deus, aquilo que ele tinha ainda era raso, até que ele tem uma experiência mais profunda. Ele fala: agora os meus olhos te veem. Muitas vezes nós precisamos desejar sair do lugar raso, do lugar superficial, com uma escolha nossa, pessoal e voluntária, para nos aprofundarmos na experiência com Deus. O quinto ponto, tratando das feridas da alma, disse Jesus àquela mulher: vai lá, chama teu marido. Ela disse: não tenho marido. E Jesus disse para ela: você disse muito bem, não tenho marido, porque você já teve 5, e o que você vive com ele agora não é o teu marido. Disso você falou com verdade. E disse a mulher: eu vejo que tu és profeta, você sabe até o que eu não te falei. Assim é Deus conosco, Ele sabe tudo. Mas agora Jesus dá para ela uma palavra diretiva que lhe abre caminho, por meio de revelação, para alcançar um lugar escondido no coração daquela mulher, de um assunto que talvez ela não quisesse tratar. E todos nós, sem exceção, de alguma forma nós temos dentro de nós um cativeiro interno que embaraça, que prende, que dificulta, que a gente maqueia, que a gente dissimula muitas vezes, na busca de uma vitória completa. Pode ser um trauma, pode ser uma dor, pode ser uma lembrança indesejada, pode ser pecados cometidos repetidas vezes e até ocultos e não confessados, podem ser marcas, podem ser feridas da alma, decisões e atos que foram cometidos e que não podem ser mais apagados. Quem sabe uma caixinha preta com coisas não confessadas por medo e por vergonha, ou então simplesmente falta de arrependimento verdadeiro. Aquela mulher tinha alguma coisa para ser tratada. E o resgate e a transformação precisam passar por Jesus, precisam passar por este lugar de dor, precisam passar por esse lugar escondido, esse lugar que não foi tratado, esse lugar que não se quer conversar sobre, esse lugar que muitas vezes nós resistimos a ser tratado. Jesus recebe aquela mulher sozinho, queridos, apenas os dois. Mas isso nos mostra um entendimento claro que Jesus preservou a intimidade e a privacidade daquela mulher. Ele a tratou dessa forma sem exposição pública, como os demais homens fazem. É preciso muitas vezes buscar esse lugar de intimidade para sermos tratados. Isso pode ser feito através de um aconselhamento pastoral. Não para julgar, não para apontar dedos, mas para confessar, para abrir, para colocar para fora e deixar aquilo que está preso sair. O sexto ponto, trazendo instrução e revelação para dar entendimento.
Ela começa a dizer aquilo que ela sabia. Os nossos pais adoraram nesse monte. Os pais dela são aqueles miscigenados, aqueles pagãos que vieram e se misturaram com os judeus, e agora ela está falando para Jesus: os nossos pais adoraram nesse monte. Eles já viviam na idolatria, no pecado, no sincretismo religioso. E Jesus disse para ela: mulher, crê em mim que a hora vem, e que nem nesse monte, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Você está muito preocupada com região, com geografia, com posicionamento, se é aqui ou ali, mas vós adoram o que vocês não sabem. O que precisa ser acertado na tua vida não é o lugar da adoração, mas o lugar do teu coração. Tem pessoas preocupadas com o endereço de igreja. Pessoas saem de uma igreja e vêm para cá, pessoas saem dessa e vão para outra, achando que a adoração vai mudar, mas o que tem que ser tratado está no coração. Ele disse: tenha certeza que já chegou a hora que não é nem aqui nem ali. Vocês adoram o que vocês não sabem. Mas Jesus disse para ela: nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Goste quem quiser. A salvação tem origem. Quando você vê obstruções dentro do nosso governo em outros países que se opõem a cultura judaico-cristã, é porque eles adoram o que eles não conhecem. Mas nós adoramos o que nós conhecemos. Mas ele diz para ela: mas a hora vem, e eu acho sensacional essa fala de Jesus, e agora é. E agora é significa: não perca mais tempo, não deixe para amanhã, não é para daqui a pouco, é para agora. Right now, é agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai está à procura destes, de tais que o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ela sempre se reportando a alguma fala que ela já ouviu, mas que ela ainda não tinha os olhos abertos. Quando ele vier, ele anunciará tudo. E Jesus, para poder acabar com essa situação, não deu para ela um hashtag fica a dica. Ele foi direto ao ponto, disse: sou eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. Muitas vezes a pessoa está na igreja e está esperando que Deus mande um anjo descer do céu por uma luz iluminada. Temos aqui profetas, pregadores tremendos, a começar do nosso líder apóstolo Martini, esperando que um anjo desça para fazer sinais e você entenda que Deus está falando com você. Talvez ainda seja pouco você ver apenas um pregador entregando o que a palavra de Deus disse. Jesus está dizendo: sou eu que estou falando com você. Apesar de que eu estou usando a boca de um carteiro. Você pode conviver com isso? Que Deus consegue falar através da minha boca e dos pastores que sobem aqui? Então ele está dizendo: sou eu que falo com você. Há muitas religiões que se dizem cristãs porque falam o nome de Jesus. Recebemos muitas pessoas de várias religiões aqui na igreja que aceitam Jesus, e esses lugares contam histórias sobre Jesus, mas não o conhecem de fato. E aí está o engano, porque Satanás faz isso. Porque tem pessoas que acham só pelo fato da pessoa falar do nome de Jesus que eles vivem conforme a palavra. Isso é uma mentira, isso é um engano. Amém? Nós precisamos ter discernimento e olhar se a palavra de Deus está sendo pregada e se ela está sendo praticada. Essa mulher samaritana, nesse encontro com o próprio Deus, na pessoa de Jesus, ela precisava de entender que aquilo que ela conhecia precisaria ser desconstruído para alguma nova coisa ser colocada no lugar. É necessário desconstruir uma mentalidade errada, que foi herdada muitas vezes, pode ter sido herdada dos antepassados, que deixaram você no mesmo lugar, marcando passo e achando que aquilo é o correto, porque você não se abriu para a oportunidade de ouvir a verdade, e você continua repetindo o mesmo comportamento, vivendo na mesma prisão emocional e espiritual. Mas existe
uma estação, existe um tempo, louvado seja Deus de novo, pela pregação do pastor Diego, quem ouviu ficou, amém, quem não ouviu ouça, existe tempo, existe uma estação, existe um momento, Deus é Senhor de tudo isso, Ele vai te levar sim, te desafiar a enfrentar esses desafios, mas o tempo é hoje, a hora é agora, para quê? Para os que desejam de fato conhecer a Deus, se manifestem. Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores. E é um contraponto muito simples de entender, quando você interpreta alguma coisa de maneira linear, ou você quer entendê-la profundamente, você lê ao contrário. Significa que, se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Alguém aí já pegou a visão. A adoração ao verdadeiro Deus tem origem, tem lugar, ela vem dos judeus. Ela tem começo, ela tem origem, ela tem rastros. Ela traz sinais que não se contradizem nem se confundem. Eles sempre apontam para Jesus, o único, verdadeiro e suficiente Senhor e Salvador. Não tem mais espaço para ninguém. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele apontava para si dizendo: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a esse encontro se não for por mim. O sétimo aspecto, já correndo aqui, tratando aqueles que são de perto, aqueles que são mais próximos de nós. Jesus nesse encontro, ele trata com todo mundo, e ali vem os seus discípulos e ficam maravilhados de encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas nenhum deles teve a coragem de perguntar: que perguntas, por que você fala com ela? Jesus, para ele, independente do que os outros poderiam pensar ou cogitar, para ele você é o mais importante. É mais importante do que os outros vão dizer, do que os outros vão argumentar, do que os outros vão julgar. Ele quer ensinar isso para todos, a nós da igreja local, a importância de valorizar os outros, principalmente os excluídos, principalmente os improváveis, principalmente aqueles que não se sentem amados ou que verdadeiramente não são amados. Por que você fala com ele? Por que você fala com esse tipo de pessoa? Por que você recebe esse tipo de pessoa na tua igreja? Será que não tem gente que pergunta isso? Jesus estava ensinando para os discípulos que ele tem um encontro pessoal com as pessoas, e ninguém vai impedi-lo de fazer isso. O oitavo ponto, trazendo motivação real e um novo começo. Se alguém está perguntando quantos pontos tem, tenha calma que falta alguns ainda. O pastor Zé Luiz depois vai conversar comigo sobre isso, eu tenho certeza, comendo bolo e tomando o cafezinho que ele faz toda manhã. Amém, Zeca? Trazendo motivação real e um novo começo, deixou, pois, a mulher o cântaro. Preste atenção, a mulher deixou o cântaro e foi para a cidade. E ela foi dizer para aqueles homens, que homens? Talvez aqueles que a perseguissem, que falassem mal dela. Quem vai saber? Vim de ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Aí todo mundo ficou interessado. Uau, esse homem que nunca conheceu sabia a história dela todinha. Porventura não ele o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eu quero dizer o seguinte, que aquela mulher foi naquele poço para fazer o quê? Para tirar? E para que serve o cântaro? Para transportar a água, queridos. Mas não era importante para ela ter a água? Queridos, ela deixa o cântaro. Ela deixa aquilo que era o motivo pelo qual ela estava ali para coletar água. Ela deixa para trás, ela se separa dele, mesmo que momentaneamente. Ela está dizendo: eu descobri, eu encontrei alguma coisa melhor. Encontrei alguma coisa que me promete ter água viva dentro de mim. O cântaro já não importa. Muitos de nós ficam presos àquilo que está fazendo no momento e não conseguem se desvencilhar daquilo para escutar o que Deus tem para falar.
Jesus traz uma motivação diferente àquela mulher, que agora com aquela experiência ela sai correndo para contar para aqueles homens, para aquela cidade que muitas vezes a reprimia, que a deixava constrangida, a ponto de ter que ir ao poço meio-dia para tirar água, escondida, sozinha. Não, agora ela larga o cântaro e vai lá. Ela enfrenta a situação, ela enfrenta o desafio, ela é forte, ela é corajosa, ela vai até lá e ela diz para todo mundo: eu encontrei alguém que sabe tudo sobre a minha vida, ele contou tudo o que eu já fiz. E aí, como é que desperta essa cidade para vir até Jesus? Curiosidade. Esse sujeito é bom, hein? Judeu ainda, sabia tudo da vida dela sem ninguém ter contado. Ele é bom. Eu quero ir lá para ver, mesmo que seja por curiosidade. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, quantos de você entrou aqui talvez porque não tivesse outro lugar para ir, tivesse sem saber onde ir, passou pela rua, viu a placa, fala vou entrar, ou veio apenas por curiosidade, para saber o que se prega nesse lugar? Fiquem tranquilos, todo mundo olhando para cá, amém? Para Jesus você é importante. Para Jesus você é o mais importante, mais do que aqueles que ousam pensar ou julgar sobre você. E agora Jesus, ele age porque era importante, e ele vê que aquela mulher já entendeu que aquilo que era importante para ela se tornou secundário, porque ela queria encontrar com Jesus. Deixar o cântaro significa renúncia. Diga comigo, renúncia. Ela deixa aquilo que para ela era principal e vai anunciar que ela encontrou o Cristo. O desejo de testemunhar daquela mulher suplanta toda a vergonha e toda a resistência, inclusive ao convívio com aqueles que a criticavam. Ela vai anunciar, na verdade, que ela foi encontrada nesse encontro improvável, não marcado, mas que estava na agenda de Deus. Ela estava invadida pelo amor do Cristo. E quem está invadido pelo amor do Cristo, quer compartilhar. O 9º ponto, revelando esse senso de prioridade aos seus seguidores, é agora Jesus, depois que ele, no primeiro contato que eu disse a respeito da igreja agora, nesse ponto ele vai tratar com os seus seguidores. E os discípulos rogavam para ele: Rabi, come. Você não estava com fome? Come. E ele fala: eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem. Existe alguma coisa para aprender com Cristo que não é só a questão da humanidade, o alimento que alimenta a carne, mas nós precisamos aprender com Cristo o alimento que alimenta o Espírito. Eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem, só vai conhecer quem quiser aprender. E os discípulos ainda continuavam nas suas interrogações limitadas ao mundo. Será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém trouxe um Mac? Será que ele pediu alguma coisa pelo iFood? Muitas vezes o nosso raciocínio é muito tosco. E Jesus disse para eles: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós estamos aqui na cidade de Sicar, na Samaria, num lugar improvável, num lugar odiado por vocês. E vocês estão dizendo para todo mundo que ainda faltam 4 meses para a ceifa, para a colheita. Mas eu desafio vocês nesse lugar que vocês estão. Levantem os seus olhos, olhem para essa terra, olhem para essas pessoas, olhem para essa circunstância, olhem para essa oportunidade, que eu quero dizer que as terras já estão brancas para a ceifa. E os que ceifam recebem galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna. A sua recompensa está no céu. Tanto o que semeia quanto o que ceifa vão se alegrar. Por isso é verdadeiro o ditado que um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a colher, a ceifar, onde vocês não trabalharam, outros já trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Não importa quem pregou o evangelho pela primeira vez para aquela pessoa, Deus já te colocou num campo onde muitas pessoas já receberam ministrações, ou presenciais ou online, e você está num campo que muitas vezes você não trabalhou, mas Deus está te enviando lá para que você seja ceifeiro. Não podemos perder mais tempo, queridos. Jesus está às portas e muitos não estão se apercebendo disso.
porque nós estamos ficando sem tempo. Existe um senso de urgência para testemunhar e para resgatar vidas. Nós não podemos mais nos omitir, ser apenas os crentes sentados no banco, olhando a vida passar. Essa tarefa de ceifar e semear e ceifar, é para todos nós, para aqueles que conheceram a Jesus de verdade. Fazer o prioritário e deixar o secundário. Um spoiler para vocês, estou no penúltimo ponto. A frutificação do encontro com Deus de uma pessoa. Isso é o transbordar. Muitos dos samaritanos daquela cidade, aqueles homens, para quem ela foi falar, creram nele pela palavra da mulher, pelo testemunho da mulher, pela coragem que ela teve de se expor, de ir até lá, falar para eles o que ela contou para eles. Ele disse para mim tudo o que eu tinha feito. Ele é profeta, foi revelação. E eles foram correndo agora, indo ter com ele os samaritanos. Viram Jesus, conheceram aquela experiência e eles imploraram para Jesus. Preste atenção, eles imploraram, eles rogaram a Jesus: fica conosco mais um pouco, não vai embora, vocês já compraram comida, está tudo certo, mas fica mais um pouco conosco. Eu quero dizer que eram os samaritanos, aqueles que se sentiam odiados, aqueles que não se sentiam amados, aqueles com os quais os judeus tinham inimizade. Agora eles imploravam para que Jesus ficasse com ele mais um pouco. A presença do amor de Deus, o encontro com Deus, faz com que as pessoas queiram algo mais, que elas possam ansiar por uma experiência maior, mais aprofundada com esse Deus que não faz acepção de pessoas. O poder do testemunho pode trazer muitos a Cristo. Muitas vezes bastará você fazer um convite: vamos lá comigo. Estou assim, não, eu te pego, eu venho aqui e te busco. Meu rodízio, eu venho, não é meu rodízio não, eu venho. Pode ser apenas abrindo a sua casa como anfitrião, para ter uma célula. Mas eu não estou preparado, peraí, tem um irmão aqui que está, abre sua casa, a gente dá um jeito. Pode ser fazendo visitas aos necessitados, seja nos hospitais, seja no presídio, seja no orfanato, seja no asilo, seja numa casa de recuperação, seja dando um pouco do seu tempo, o seu ouvido, para aqueles que necessitam, para aqueles que não têm ninguém para uma oitiva, para derramar o seu coração e dizer: eu preciso. Nós gastamos o nosso tempo no nosso convívio social, com os nossos iguais, mas não temos coragem de dedicar tempo àqueles que mais precisam. Não tem nada de errado se socializar. Eu posso fazer visitas, pode ser uma live de oração, que eu abro pelo Zoom, pelo Meet, pelo Teams, ou por qualquer outro sistema, ou pelo próprio WhatsApp, ou postagens que eu faço na rede social. Eu não tenho nada contra a rede social, pessoal. De vez em quando eu vou lá e tiro o meu Instagram, porque aquilo enche a paciência, mas eu estou cansado de... Não podia fazer isso não, desculpa. A gente perde muito tempo com coisa inútil. E Jesus vai nos pedir conta. Ele vai nos pedir conta. Nós podemos fazer mais. Quem concorda com o que eu estou falando? Nós podemos fazer mais. Nós podemos e nós precisamos fazer mais. Existem pessoas que estão morrendo na beira do tanque de Jacó, do poço de Jacó. E Jesus não vai lá pessoalmente. Ele vai mandar você. Ele vai mandar a mim. E o último ponto, queridos, alguém pode dizer aleluia? Que bom ouvir, aleluia. O último ponto é efeito multiplicador. Aquela mulher transbordou na sua cidade. Aquela mulher transbordou nos outros aquilo que ela recebeu na sua intimidade, quando ela queria ser tratada com total discrição e privacidade, e agora cheia do amor de Deus, ela agora não está se importando mais com a vergonha, com o medo, ela transborda para os outros, porque agora ela quer compartilhar. O efeito multiplicador, depois do primeiro passo dado pela samaritana,
E muitos creram nele, por causa da sua palavra. E muitos creram nele, por causa da sua palavra. E diziam agora para aquela mulher, olha, estavam conversando com ela, já estavam batendo papo, olha, já não é mais pelo seu testemunho, pelo que você contou para nós, foi muito bom que nós cremos, mas porque nós mesmos, diga assim, eu mesmo tenho ouvido a sua palavra. Porque agora eu mesmo tenho ouvido a sua palavra. Porque agora nós mesmos temos ouvido. Agora nós não só ouvimos o recado que você deu pelo seu testemunho, que foi o primeiro passo para nós sermos chamados até aqui, pela curiosidade. Agora nós estamos tendo a experiência, porque nós mesmos sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Agora nós já conseguimos entender. Fica conosco, Jesus. Não vai embora agora não, fica conosco. Fica mais uns dias. Fala um pouco mais para a gente. Faz-nos sair desse lugar de sofrimento, de dor, de ocultismo, de omissão, de covardia. Nos arranque desse lugar. Esse lugar de inimizade, esse lugar de medo. Um encontro com Deus vai te tirar desse lugar, desse buraco, desse vale, que um vale chama outro vale, um abismo chama outro abismo. A mão de Deus está estendida para mim e para você, nesse encontro com Deus, para te tirar desse lugar. Eu caminho para o final dizendo que nessa relação que havia muita inimizade entre dois povos, Paulo escreve aos Efésios dizendo assim, no capítulo 2, verso 14 até 16, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual, Jesus, fez de ambos os povos, judeus e gentios, de ambos os povos Ele fez um, tendo derrubado ou derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele aboliu na sua carne, às suas custas, pelo seu sacrifício, a lei dos mandamentos em forma de apenas ordenanças, para que os dois povos, desses dois ele criasse apenas um, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e ele reconciliasse em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, teve preço, destruindo por ela, pela cruz, pela sua morte, a inimizade. Feche os seus olhos, por favor. Jesus está aqui hoje. O encontro com Deus não é um tema apenas com título retórico, mas é uma afirmação verdadeira, e nós podemos sentir a presença dEle. Jesus está aqui hoje porque era necessário passar aqui hoje na IA Church para te encontrar. Você não está aqui por acaso, não é uma coincidência, não é um acaso da vida. Mas diferente do que aconteceu em Samaria naquela época, aqui é um lugar onde Ele é bem-vindo. Ele te atraiu até aqui. Ele te atraiu até aqui para te falar tudo isso que você ouviu, e você entender que Ele desmancha as barreiras da inimizade, que Ele cancela as dúvidas, as incertezas das questões religiosas que nós herdamos, e nós continuamos ali adorando o que nós não conhecemos, e Ele quer te dar a oportunidade de adorar aquele que é conhecido, te dá a oportunidade de conhecê-lo e de se entregar a Ele, sabendo que Ele tem uma palavra específica para você. Ele não vai te expor publicamente, Ele vai te chamar no secreto, Ele vai falar o teu coração, Ele vai conversar com você com jeito, sobre os seus traumas, sobre as suas lutas, sobre as dificuldades, sobre os seus históricos. Ele está pronto para falar com você. E como Ele disse, a mulher samaritana, Ele diz para você hoje: eu sou o Cristo, o Messias, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Em Atos 4,12, Paulo afirma dizendo, escrito por Lucas: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Para muitos religiosos, a realidade dói, porque é difícil deixar para trás o cântaro. Muitos aprenderam coisas erradas pelo caminho e se apegaram a isso. Mas o escrito de Lucas nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, ele é bastante. Jesus é suficiente. Jesus é o único. Esse apelo agora é para você que nunca entregou sua vida para Jesus. Você que já ouviu talvez muitas pregações, mas não entendeu que cada um de nós, os que já aceitamos, um dia fomos como essa mulher, na beira do poço de Jacó, perdidos, marcados, cheio de dores, cheio de incertezas, com vícios religiosos e com muito medo, com muita vergonha. Mas Jesus ficou sentado ali e esperou pacientemente aquela mulher. E hoje Ele está aqui e Ele convida você. Você quer me receber como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Nesse encontro com Deus, eu estou pronto, de braços abertos, para te receber. Se você quer tomar essa decisão por Jesus, se você entendeu essa mensagem, levante a sua mão onde você está, e nós vamos orar com você e por você. Há alguém aqui nesse auditório que quer entregar a sua vida para Jesus e ter uma experiência com Ele, uma experiência nova de uma caminhada, de um entendimento, de uma conversa pessoal com Ele. Levante as suas mãos. Há alguém? Eu não consigo, até porque eu estou sem os meus óculos, eu não consigo enxergar ninguém com a sua mão levantada. Por favor, pode levantar um pouquinho a luz, por gentileza. Amém. Há alguém aqui? Aleluia. Glória, glorificado seja o nome do Senhor. Vocês são muito bem-vindos, venham até aqui. Amém? Por favor. Há mais alguém, queridos? Ainda há tempo. Não perca tempo, nós estamos ficando sem tempo. O tempo é agora, o dia é hoje. O dia é hoje. Faça a sua decisão. Nós estamos aqui para receber você. Nós vamos orar com você. Nós não vamos pedir nada, como o Ramon sempre diz. É só para a gente orar. Amém? Se você sentir desejo enquanto nós estamos orando, pode se deslocar para cá. Deus abençoe você. Seu nome? Camila. Camila e Dijan. Deus abençoe, queridos. São muito bem-vindos aqui. Amém? Queridos, vamos fechar os olhos junto com o casal. Vamos fechar os olhos, repita comigo essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entendi a Tua palavra e eu quero colocar o meu coração totalmente aberto para o Senhor. Eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, único e suficiente. Perdoe os meus pecados. Coloca o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida. Entra na minha vida, Senhor, e me guie por todos os dias até a eternidade. Eu entendi que o Senhor é a porta para o encontro com Deus. Eu te recebo, Deus, como meu Pai, e todas as bênçãos advindas dessa adoção, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Você que está nos ouvindo no online, se você decidiu por Jesus, clique no QR Code que você está vendo na tela, entre em contato conosco, e nós teremos a maior alegria de ajudar vocês nessa caminhada. Eu vou dar a bênção e o louvor vai despedir vocês.
que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês, agora e sempre. Amém. Vamos louvar com os irmãos. Deus abençoe.